Muito boa tarde. Está no ar o programa Praça da República, programa mensal na Diana FM com deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Évora. Este mês, esta edição, contamos com Luís Capolas Santos, deputado do PS, e João Oliveira, deputado do PCP. Ora, vamos já avançar para as notas de abertura e começamos por Capolas Santos. Boa tarde. Que temas quer assinalar para este início de conversa? Bem, eu acho que é incontornável nos momentos que vivemos. Bem, primeiro que tudo, eu queria saudar o Sérgio, o João Oliveira, aproveitar para o felicitar pelo 100º aniversário do Partido Comunista. De facto, 100 anos já fazem com que qualquer organização se transforme numa instituição, e o Partido Comunista é de facto uma instituição da nossa democracia. Eu acho que, quanto a temas, neste momento é incontornável a crise pandémica, todo o processo de vacinação, o contexto nacional e europeu. Por isso, o tema que eu escolheria para hoje, até porque sei que o João deu o tema da vacinação e, portanto, não queria sobrepor, eu sugeriria, da minha parte, a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que vai quase a 50% da sua duração e que ocorre durante este primeiro semestre de 2021. Tenho de ligar o microfone. Já lá iremos ao seu tema. Se calhar não se recorda, mas normalmente fazemos pequenas notas só para o início do programa. Portanto, como nota inicial, eu obviamente não posso deixar de abordar a questão desta nova fase que estamos a viver agora, com este início cauteloso e gradual daquilo que já convencionámos chamar o desconfinamento. E realçar pela positiva, depois dos momentos trágicos que vivemos durante o mês de janeiro, chegámos a atingir a terrível cifra de mais de 300 mortos por dia. É gratificante constatar como, de uma forma tão rápida, a população correspondeu e o conjunto de procedimentos que tiveram lugar nas últimas semanas permitiram, de facto, um declínio impressionante da pandemia, que nos conduziu agora a este início, ainda que muito cauteloso, de tentarmos alguma normalidade, se é que é possível chamarmos normalidade aos momentos em que vivemos. De qualquer modo, é um momento de esperança, manifesto bem pelo aquilo que temos visto nos órgãos de comunicação social, a alegria das crianças mais novas que retornam à escola, alguns negócios que começam, ainda que timidamente, a poder ter alguma atividade económica e a fazer alguma faturação, enfim, tudo de forma muito, muito limitada, mas é um momento que convém assinalar, e sobretudo porque ele representa, em termos da resposta coletiva que o país deu depois de ter vivido momentos de grandes dificuldades e muito traumáticos para todos nós e muito particularmente para aquelas famílias que foram duramente atingidas pela perda dos seus familiares. Vamos para a nota de abertura do João Oliveira, do PCP. Boa tarde, João. Boa tarde a todos, boa tarde ao Luís Capolas, ao Luís Capolas Santos, ao Sérgio Major, aos nossos ouvintes e espectadores, né? Nestes tempos ainda de normalidade anormal em que estamos, e também com essa expressão tecnológica que isso aqui tem. Eu queria de forma muito rápida nesta entrada fazer 3 referências muito, muito curtas. Há aspectos que me parece que são relevantes. Começava talvez por aquele com começou o Capolas Santos, a propósito do centenário do PCP e da passagem do centenário do PCP, porque as comemorações vão se prolongar até 2022, portanto todo o ano 100 da nossa existência será comemorado como o ano do centenário, mas eu acho que tem um particular significado o facto de se terem realizado, acabaram por ser mais de 100 ações no dia do centenário, e 7 delas no distrito de Évora, com uma expressão significativa do ponto de vista
da expressão territorial das comemorações do centenário, e que eu julgo que acabam por refletir também esse impulso que foi dado no Alentejo, na própria fundação do PCP. Um dos primeiros centros de trabalho do PCP em todo o país foi precisamente o centro de trabalho que foi constituído em Évora, muito rapidamente. Aliás, há um registro no jornal da época a dar nota disto. Portanto, logo nos primeiros dias, logo no mês de março, no primeiro mês de vida, foi aberto o centro de trabalho em Évora, e portanto isso é um elemento relevante que eu julgo que há de ficar também para a posteridade, e devemos ter condições também para poder assinalar isso devidamente. Uma segunda referência muito breve é esta situação que estamos a viver de alívio da situação epidémica, de alívio sobre os serviços de saúde, de alívio sobre a pressão que estava, em relação à pressão que estava colocada em relação aos profissionais de saúde, e eu espero que isso seja um elemento positivo e um elemento que se mantenha, e que, sobretudo, consigamos encontrar as soluções equilibradas e adequadas para resolver este problema sanitário, com todos os seus impactos que tem, do ponto de vista económico e social, a precisarem também de uma consideração grande, porque os problemas são de facto muito significativos. E é precisamente sobre isso o meu último apontamento, que tem a ver com a situação das pessoas com deficiência. Eu visitei há pouco tempo a Cercimor, as instalações da Cercimor, tive a oportunidade de contactar com responsáveis da instituição, porque a situação das pessoas com deficiência é uma situação de facto preocupante, porque, aliás, das pessoas com deficiência, como em geral das pessoas mais vulneráveis, de grupos mais vulneráveis, e sobretudo mais atingidos pelas dificuldades que resultam das medidas de combate à epidemia. E a situação das pessoas com deficiência é de facto uma situação muito aguda, que exige uma resposta muito significativa, não apenas do ponto de vista da resposta imediata às necessidades das pessoas com deficiência, mas até da consideração das soluções a prazo que essas pessoas precisam para a sua integração social. E um dos aspectos essenciais tem a ver precisamente com o emprego. Ora, uma parte da atividade que a Cercimor desenvolve vai precisamente no sentido da formação profissional, e eu julgo que esse elemento, e há ali um conjunto de necessidades que precisavam de ser consideradas, eu julgo que esse elemento é um elemento muito presente na vida de milhares de instituições por todo o país que dão resposta às pessoas com deficiência. Eu julgo que esse elemento é um elemento que vai ter que ser cautelado, e particularmente em relação aos mecanismos de financiamento, sejam eles fundos comunitários, sejam financiamento nacional, esse aspecto tem que ser considerado, mas a própria criação de emprego e a adoção de medidas do ponto de vista do emprego para a integração das pessoas com deficiência. A autarquia de Évora, a Câmara Municipal de Évora tomou medidas nos últimos dias, foram anunciados um conjunto de medidas relativamente à integração das pessoas com deficiência, que eu julgo que encaixam nesse conjunto de preocupações, e é importante que todas as entidades que têm essa obrigação do ponto de vista legal possam cumprir essa obrigação legal de integrar pessoas com deficiência nos seus quadros de trabalhadores, com a perspectiva da verdadeira resposta social que estão a dar de integração das pessoas de integração social das pessoas com deficiência, em relação a um dos aspectos que é mais essencial, que é o aspecto do emprego. E eu espero que também, desse ponto de vista, neste momento difícil que estamos a viver, e particularmente considerando esta situação mais aguda em relação às pessoas com deficiência, a consideração de medidas desse tipo possa ser mais generalizada. Muito bem, vamos avançar para o tema da rádio. Eu tinha colocado, ou melhor, coloco em discussão o Plano de Recuperação e Resiliência, que esteve em consulta pública até há cerca de uma semana. Do lado do PS, sabemos que os deputados eleitos por Évora apresentaram algumas sugestões. Normalmente enfim, é um volume financeiro, é um pacote financeiro muito grande, 13,9 mil milhões, que pode ser ampliado ainda com mais empréstimos, mas não se consegue, deputado Capolas Santos, não se consegue agradar a gregos e a troianos. Há sempre críticas de um lado, mas qual é que é a sua opinião? Quando os deputados do PS por Évora fazem sugestões, significa que o documento defendem que o documento podia ser melhorado ainda? Bem, vamos ver o que está em causa. Nós temos concentrado agora neste Plano de Recuperação e Resiliência, que, como sabe, só foi possível por aquilo que eu tenho chamado as decisões históricas do Conselho Europeu de julho do ano passado, onde, de facto, houve um conjunto de decisões que permitiram que fosse definido um volumoso pacote de meios financeiros para responder não só ao imediato, portanto, responder à crise pandémica, crise económica e crise social que estamos a viver e que não tem precedentes em qualquer outra desde a fundação da União Europeia,
penso mesmo que com a crise das dívidas soberanas de 2008, 2009, 2010, o que estamos a viver não tem qualquer comparação, e esse conjunto de decisões estão agora em fase de materialização concreta. O chamado Plano de Recuperação e Resiliência, que disporá de cerca de 16 mil milhões de euros, cerca de 14 mil a fundo perdido e cerca de 2 mil milhões, 2,5 mil milhões, 2,6 mil milhões em termos de empréstimos, é apenas uma pequena parte do conjunto de instrumentos financeiros que o país vai dispor para os próximos 7, 8, 10 anos, tendo em conta o novo quadro comunitário e o período de execução, o chamado N+2 ou +3. Portanto, vamos ter um conjunto de meios financeiros de talvez superior a cerca de 45 mil milhões de euros, dos quais o plano de recuperação representa 1/3. Eu disse outro dia numa entrevista que dei a um jornal de que o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, não é o alfa e o ômega, mas é um instrumento de grande relevância para a nossa recuperação. E o Governo definiu uma estratégia que me parece bastante correta, que foi procurar que este pacote respondesse aos 3 problemas cruciais. Primeiro, responder à crise pandémica, crise económica e crise social, a chamada eixo da resiliência, que irá absorver cerca de 60% do conjunto de meios financeiros destinado a este programa. Em segundo lugar, responder à crise, à chamada dimensão climática, à transição climática, uma vez que quer a transição climática, quer a transição para o digital, fazem parte das orientações estratégicas da União Europeia e, obviamente, que estes instrumentos financeiros têm de estar alinhados com essas orientações, que, aliás, nos parecem corretas. Hoje em dia, a emergência climática é algo que não pode ser ignorado, portanto, é um problema que não tem solução óbvia à escala global, nem mesmo à escala regional, considerando como tal a União Europeia. E, portanto, estas outras componentes do programa, o digital e o climático, é que integrarão este programa. Portanto, a transição climática irá absorver cerca de 21% dos recursos e a transição digital cerca de 18%. E o Governo pôs à discussão, para cada um destes eixos, um conjunto de prioridades e indicou um conjunto de investimentos. Naturalmente que dir-se-á sempre que poderiam ser estes ou poderiam ser outros, mas daria só a título de exemplo o chamado eixo da resiliência, onde há uma grande preocupação com a questão da saúde. E lembraria apenas algumas das medidas previstas só para reforçar o sistema de saúde. Criar 35 unidades móveis para cuidados de saúde primária nas regiões de mais baixa densidade, alargar a rede nacional de cuidados continuados, criando 5.500 novas camas de internamento, alargar a rede nacional de cuidados paliativos, criando 400 novas camas de internamento, readaptar e requalificar cerca de mais de 300 edifícios do ponto de vista da eficiência energética, do conforto para pessoas idosas e para pessoas com deficiência, apoiar 26 mil agregados familiares com habitação digna e criar 15 mil postos de trabalho qualificados no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, estes são apenas alguns exemplos, apenas de uma componente de um dos eixos e, digamos, esta listagem repete-se para cada um deles, não vou, obviamente, citá-las porque seria fastidioso, mas é, digamos, a resposta que o Governo fez à discussão, recebeu bastantes contributos, o que sei, esses contributos estão agora em fase de análise, após o que o Governo formalizará a apresentação do programa à União Europeia, por forma a que ele, uma vez aprovado, possa entrar em vigor, sendo de realçar que as despesas efetuadas desde janeiro são consideradas elegíveis desde que constem das medidas que a União Europeia vier a aprovar com o programa. Há ainda alguns problemas
digamos, técnico-jurídicos, uma vez que, por exemplo, para que todos estes meios possam ser mobilizados, é necessário que todos os parlamentos dos 27 Estados-membros da União Europeia ratifiquem as decisões de julho passado. E até ao momento isso não aconteceu, como aliás era previsível. O Parlamento português foi dos primeiros a fazê-lo, mas o processo de ratificação decorre ainda que, na minha opinião, seja impensável que um Estado-membro viesse a rejeitá-lo, o que deitaria por terra todo este esforço, mas estas decisões foram assumidas pelos governos de 27, e os governos de 27 são suportados por maiorias parlamentares que certamente não desautorizarão agora os seus governos. Mas sabemos que, em alguns países, particularmente aqueles que se autodesignaram como os frugais, houve sempre uma grande resistência a este reforço de meios financeiros e, sobretudo, à questão da mutualização da dívida europeia. Mas, enfim, espero que o processo decorra como está previsto e que os programas sejam aprovados, o português e os outros, e que possam entrar rapidamente em vigor. Muito bem. Depois, se calhar, vamos fazer uma segunda ronda. Eu gostava de ouvir sobre o impacto que este plano pode ter na nossa região, mas dava agora a palavra ao João Oliveira, do PCP. João, a sua opinião sobre este plano? O que é que pode contribuir para melhorar Portugal? Não estamos a ouvir. Agora tinha o microfone desligado, agora já está. Deixa-me começar por referenciar alguns elementos que me parecem relevantes e alguns dos quais resultam da própria intervenção do Capolas Santos. Eu julgo que na abordagem a esta questão nós temos que verdadeiramente ter presente aquilo que está em cima da mesa e não transformar o PRR naquilo que ele não é, porque tem havido um frenesim público, ainda não se percebeu bem, se bem motivado ou mal motivado, mas com o objetivo de transformar o PRR na salvação para todos os nossos males. Ora, eu vou utilizar aqui palavras do Capolas Santos: o PRR não é o alfa e o ômega, e não é, de facto, o alfa e o ômega daquilo que a gente tem que fazer para enfrentar os problemas que tem. Aliás, permitam-me esta comparação em termos de números. Nós tivemos em Portugal, em 2009, só no ano de 2009, um investimento de 10 mil milhões de euros. O PRR são 16 mil milhões para 5 anos. Ou seja, 10 mil milhões num ano, 16 mil milhões em 5. Isto dá um termo de comparação para nós podermos ter verdadeira noção daquilo que estamos a falar. Isto significa que os fundos do PRR, estes 16 mil milhões de euros, são desprezíveis ou são dispensáveis? Não, naturalmente que não, sendo financiamento comunitário que está à nossa disposição, nós devemos procurar aproveitá-lo e aproveitá-lo o melhor possível para garantir que ele dê o contributo que tem que dar para o desenvolvimento do país. Não podendo o país descansar à sombra da bananeira do PRR, a verdade é que as bananas do PRR também devem ser aproveitadas, né? E, portanto, estes 16 mil milhões devem ser utilizados. Agora utilizo uma frase do Capolas Santos para a contrariar, ao contrário daquilo que aconteceu com a primeira, que foi para concordar com ela, esta agora é para a contrariar. Diz o Capolas Santos que os investimentos que estão previstos no PRR podiam ser estes, mas podiam ser outros. Eu diria que dificilmente eles poderiam ser outros. E dificilmente poderiam ser outros porquê? Porque o PRR não parte verdadeiramente de um processo, de uma tela em branco. Ou seja, nós não tínhamos uma tela em branco para fazer um quadro com os investimentos que eram absolutamente necessários face às necessidades do país, face às necessidades de resolução de problemas, seja de dependência energética, seja de dependência externa na área científica e tecnológica, seja do ponto de vista alimentar, seja do ponto de vista produtivo. Nós não partimos para a definição do PRR com um quadro em branco que fomos preenchendo em função das necessidades do país, porque os dinheiros do PRR já estavam à partida condicionados pela União Europeia em função da circunstância de mais de metade das suas verbas terem obrigatoriamente de ser afetas às chamadas transições energética e digital. Ora, ter que afetar mais de metade das verbas à transição energética e digital significa, à partida, uma impossibilidade de utilizar todas as verbas do PRR em função das necessidades que fossem identificadas no país. E eu diria até que, a partir da identificação destes objetivos,
podemos estar até a tentar a apontar a perspectiva de aproveitamento das verbas do PRR numa perspectiva que não seja muito condizente com os interesses do país. Dou apenas o exemplo daquilo que, em nome da promoção da segurança e da soberania energéticas e da defesa do meio ambiente, se aponta em termos de destruição da capacidade produtiva instalada, com os exemplos das refinarias de Matosinhos e da central de Sines. Nós podemos dizer a refinaria de Matosinhos e a central de Sines podiam ter outra perspectiva de transformação da atividade produtiva que ali é feita? Eventualmente podíamos, e isso eventualmente podia justificar medidas que a prazo permitissem substituir aquela atividade produtiva por outras condições de produzir a mesma coisa. No caso da refinaria, no caso da central de Sines, isso era uma hipótese particularmente podia ser explorada. Ou, no caso da refinaria de Matosinhos, procurar encaminhar noutro sentido a capacidade de produção que ali está instalada. Ora, a perspectiva que se aponta é a oposta, né? A perspectiva que se aponta é a oposta, é a da destruição da capacidade produtiva instalada que temos, e particularmente em dois setores que, do ponto de vista energético, não são dois setores assim tão pouco relevantes e que, sobretudo, no curto prazo, o país possa dispensar. E, portanto, isto conduz a quê? Conduz a que, para além do PRR nascer o alfa e o ômega, em relação ao montante das verbas que estão à nossa disposição, ele também deve ser considerado como o alfa e o ômega em função da capacidade de transformação que dele se pode esperar, porque, objetivamente, as opções que vão ser inscritas no PRR estão condicionadas por estas balizas que foram definidas à partida pela União Europeia. Aquilo que de positivo se possa retirar dessa estratégia, e aquilo do PRR, desses fundos do PRR, e aquilo que de positivo se puder utilizar para resolver problemas, sejam os problemas económicos, sejam os problemas sociais, naturalmente deve ser explorado em todas as suas possibilidades, associando ao PRR aquilo que naturalmente do ponto de vista do investimento e do financiamento nacional desse investimento tem que ser assegurado. Dou um exemplo que me parece muito, muito claro relativamente à habitação. Aquilo que está previsto em relação à habitação, as verbas que estão previstas em relação à habitação, particularmente em relação à construção de habitação, às medidas do programa do arrendamento acessível, todos esse conjunto de medidas apontam para uma perspectiva de montantes, por exemplo, de 1.250 milhões para serem executados em 6 anos no programa do primeiro direito. Ora, só considerando as estratégias locais de habitação que já foram aprovadas, e portanto estamos a falar apenas das estratégias locais de habitação dos 24 municípios que as aprovaram, portanto, dos 308 municípios ainda só há 24 com estratégias locais de habitação aprovadas. Só naquelas 24 estratégias locais de habitação que estão aprovadas, a estimativa de investimento que será necessário fazer é uma coisa à volta dos 20 mil milhões de euros. Ora, 20 mil milhões de euros, 1.250, estamos a ver a distância a que isto fica, com um risco acrescido em relação a isto, que é a necessidade de assegurar que o financiamento da política de habitação, mesmo com o contributo que as autarquias já deram com a definição das estratégias locais de habitação, naturalmente tem que ser encontrado, particularmente com recursos nacionais e com recursos do Orçamento do Estado, porque está-se mesmo a ver que se a solução desta questão da habitação ficar dependente dos orçamentos das autarquias, mesmo que as autarquias deixassem de fazer tudo o resto, mesmo deixassem de fazer de arruamentos, serviços de água, tudo o resto, não conseguiam ter orçamentos, nem que fosse por 10 anos, para conseguirem garantir aqui o investimento que é preciso fazer para resolver os problemas da habitação em Portugal. E, portanto, este aspecto... E por isso é que o PCP é crítico em relação ao PRR. Sim, quer dizer, este é o quadro da apreciação crítica que nós fazemos, ou seja, quer dos montantes, quer das condicionantes que à partida estavam definidas, que dificultam muito que se possa transformar o PRR num instrumento integralmente ao serviço das necessidades do país, porque esses condicionamentos colocam de facto uma amarra muito grande, sem prejuízo, e repito, sem prejuízo do aproveitamento que Deus possa ser feito e do complemento que os fundos do PRR devem fazer do financiamento nacional assegurado por via do Orçamento do Estado. Eu não sei se o Capelas Santos quer responder ao João, certamente, mas também lhe gostava de perguntar do impacto que pode ter na nossa região o plano. Certo, mas permita-me uma breve consideração sobre aquilo que o João acaba de dizer. Nós estamos num momento crucial da vida do nosso país e da vida da Europa e do mundo. Mas só é possível atacar os problemas que temos definindo uma estratégia.
E uma estratégia, neste caso, que precisa conciliar a resposta imediata de curtíssimo prazo com a estratégia de médio e longo prazo também. Seria, aliás, impensável, e a história julgar-nos-ia mal, se um dia fôssemos avaliados com as respostas que demos e os instrumentos que tínhamos disponíveis de uma forma diferente. Ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o destino se não souber para onde vai. E, portanto, quando se definiu uma estratégia que concilia o curto e o longo prazo, respondendo a desafios como este da emergência climática, que são hoje absolutamente incontornáveis. Ora, o João, que me pareceu querer, é sol da eira e chuva no naval. Ou seja, defende, sim senhor, temos que combater a emergência climática, mas temos que manter as refinarias a funcionar. Ora, isso não é possível, temos que fazer opções. E as opções implicam sempre aspectos negativos e aspectos positivos, mas têm de ser enfrentadas com coragem. E é isso que me parece que o Governo está a fazer. Portanto, eu creio que uma estratégia, quando se diz, mas por condicionantes europeias, não. O digital e o climático é uma orientação europeia na qual Portugal participou com propostas e tem tido um papel ativo. Portanto, nós contribuímos para estas orientações porque acreditamos nelas. Agora, temos é que depois ser coerentes e dar-lhes sequência. Se nós queremos atingir o objetivo da neutralidade carbónica em 2050, não podemos começar a tomar medidas em 2049. Portanto, e elas estão a ser tomadas, e algumas delas são muito difíceis, como esta de desmantelar as refinarias dos hidrocarbonetos. Agora, eu penso que o João diz, as medidas não podiam ser outras. Certamente que não, mas, como sabe, eu tenho ouvido por parte da direita, por exemplo, acharem que não devia ser nada disto e que este dinheiro era tudo para dar aos privados e que a economia e o setor privado e o liberalismo económico resolveriam o problema. Portanto, existem opções muito diferenciadas e a opção que o Partido Socialista está a dar, acho que é uma opção coerente e com uma visão de esquerda para o desenvolvimento do país. Agora, naturalmente, que acho que há sempre possibilidades de haver discordância. Agora, eu creio que não deixará de haver um consenso relativamente generalizado à formulação final deste plano, mas, repito, mais do que tudo isso, vai ser a sua execução, o que não vai ser nada fácil, porque vão conjugar-se vários instrumentos, como digo, o quadro comunitário que ainda está em vigor e que ainda tem verbas bastante substanciais para executar. O novo quadro comunitário de apoio, este plano de recuperação, digamos, haver capacidade das empresas, da sociedade para, num curto espaço de tempo, conseguir acomodar e executar bem, vai ser um exercício muito exigente que vai obrigar a administração pública, as autarquias locais, as empresas a superarem-se a si próprias na capacidade de execução. Sobre as medidas para a nossa região. Ouça, as medidas para a nossa região, para já, eu gostaria de lembrar uma coisa que é muito esquecido muitas vezes. Nós, neste momento, temos de investimento público na nossa região, no nosso distrito apenas, em curso investimentos de muitas dezenas ou centenas de milhões de euros. Estou a lembrar-me à ferrovia, a ligação Sines-Caia, que está em pleno desenvolvimento, e que ainda outro dia tive a oportunidade de ver só em termos de viadutos e em passagens aéreas o número impressionante de obras de arte que vai ser necessário, que estão em execução. Lembro-me que estão em execução 2 grandes blocos de regadio, o bloco de Évora e o bloco de Viana do Alentejo, que comportam, e está, segundo ouvi outro dia, informação do Ministério da Agricultura, para arrancar o já projetado bloco de reguengos, no seu conjunto corresponderão a talvez cerca de 200 milhões de euros, que é uma verba equivalente àquela que vai ser investida no hospital, que, segundo as últimas notícias, soube que o processo está agora no Tribunal de Contas e mal a aprovação seja dada, as obras iniciar-se-ão. O Presidente da ARS falou para a previsão no princípio de maio, se tudo correr bem. Repare, temos neste momento ainda dos instrumentos de planeamento em vigor um conjunto de investimentos muitíssimo grandes que terão um inevitável impacto na economia e na sociedade no médio e no longo prazo também.
Este conjunto de investimentos, quando falamos da melhoria do sistema de saúde, quando falamos da inovação, quando falamos do apoio às empresas, obviamente que são medidas horizontais para todo o país e que não deixarão de ter impacto em Évora, ainda que consideremos que seja necessário precisar alguns, eu diria, face à escala do programa, pequenos investimentos, mas de grande utilidade. Já está previsto a circular a Évora, mas acho que a ligação à fronteira de Vila Nova de Frejos Mourão, toda a ligação Reguengos, a partir da variante para São Mantos, deve ser concluída. Acho que as variantes a Montemor e a Vendas Novas são cada vez uma exigência maior e no plano de resiliência ou em qualquer um dos outros instrumentos devem ser rapidamente incluídas, mas não tenho dúvida que do conjunto das intervenções deste plano, o nosso distrito, a nossa região, beneficiarão em termos proporcionais àquilo que o país no seu todo beneficiará seguramente. Muito bem. João Oliveira. Bem, vamos lá ver, o problema que aqui está colocado é de facto o problema de fundo da articulação entre a resposta imediata e a resposta de fundo. Nós temos que encontrar soluções no imediato para dar resposta às consequências económicas e sociais do combate à pandemia, que não deixem de entroncar na resposta de fundo para a resolução dos problemas nacionais. E o problema que aqui está colocado é verdadeiramente a possibilidade de compatibilizar essa resposta e essas opções com as condicionantes ou as limitações ou os critérios priorísticos do programa de recuperação e resiliência. Ora, o problema, e vou dar 2 exemplos disto que talvez sejam mais fáceis de perceber a partir dos exemplos concretos aquilo que se pretende dizer. A Alemanha tem à volta de 80 centrais a carvão. 80 centrais de produção de energia elétrica a carvão. Nós temos a de Sines. Os alemães têm 80. Em alguma circunstância, a Alemanha faz depender as medidas de combate às alterações climáticas do encerramento daquelas 80 centrais de produção de energia elétrica a carvão num prazo tão curto como Portugal vai prever? Não faz. E isto coloca-nos numa situação de facto de desigualdade, porque há países que vão ter acesso à energia mais barata, vão continuar a ter acesso à energia elétrica mais barata, com todos os ganhos de competitividade, com todas as respostas sociais que podem ser encontradas a problemas dessa natureza por essa via, do que Portugal, porque abandonando num curto prazo a produção de energia elétrica na central de Sines, isso significa que o custo de produção de energia elétrica em Portugal subirá muito significativamente. As questões relacionadas, por exemplo, com o déficit demográfico e o déficit produtivo. 2 dos déficits que mais pesam na nossa vida nacional e nas condições que nós temos para garantir o desenvolvimento do país a prazo. O facto de nós estarmos numa situação de declínio demográfico, o facto de termos zonas do território cada vez mais desertificadas, particularmente aqui o nosso Alentejo, isto exige medidas que não são compatíveis com a prioridade à transição energética e digital. Porque não é com a transição energética e digital que a gente consegue garantir a ocupação do território no Alentejo. A gente precisa de garantir a ocupação do território no Alentejo, primeiro com investimento para a criação de emprego a partir da capacidade produtiva instalada que temos na região, com a criação de condições, particularmente equipamentos sociais, quer de apoio à infância, quer de apoio à velhice, para garantir que a população fica cá e para garantir que a população pode ficar mesmo cá no Alentejo do início até ao fim da sua vida. Precisamos ter condições para estimular o desenvolvimento da capacidade produtiva em áreas que estão a ser completamente estigmatizadas por estas concessões das transições energéticas e particularmente do combate às alterações climáticas, como por exemplo a produção agropecuária, que está a ser diabolizada em nome do combate às alterações climáticas, que é um absurdo considerar estas coisas de uma forma antagónica. Precisamos de investimento em equipamentos coletivos e estruturantes que garantam a resposta a necessidades, por exemplo, na área da saúde, na área dos transportes, num conjunto de áreas que não estão consideradas do ponto de vista das prioridades à transição energética e digital. Ou seja, há de facto um conjunto de necessidades absolutamente essencial no país, e estou agora a referir-me até ao Alentejo em particular, que não encaixam com estas prioridades que a União Europeia definiu relativamente ao PRR. E por isso é que depois a margem para dar resposta a estas coisas acaba por ser curta. No PRR a única coisa que lá aparece para o Alentejo Central, portanto para o Distrito de Évora, é a conclusão do IP2.
não é? Eventualmente, ou seja, naquela fatia que fica para lá das opções da União Europeia, conseguiu identificar-se a necessidade de conclusão do IP2 como um dos investimentos a assegurar com as verbas do PRR. Bem, naturalmente que nessa margem pode ser que se encaixe lá alguma coisa. Agora, em tudo aquilo que fica comprometido com aqueles partidos que a União Europeia colocou, isso naturalmente dificulta muito a possibilidade de aproveitamento daquelas verbas. Eu diria até que o conjunto de matérias que o Luís Campos Santos aqui identificou, que de resto correspondem a compromissos eleitorais com que a CDU apresentou às últimas eleições de 2019 e que vamos fazer tudo para que possam ser concretizadas, esse conjunto de investimentos, esse elenco de investimentos que aí está, vai precisar de verbas do PRR e mais 3 vezes verbas do orçamento do Estado para poderem ser concretizados. Porque as variantes de vendas novas de Montemor, e já agora acrescento também de Estremoz, porque o investimento na ferrovia, particularmente na ferrovia convencional, nas ligações ferroviárias que temos que recuperar e reaproveitar noutros casos, em todo o distrito, para aproveitar plenamente o investimento que está a ser feito na ligação Sines-Caia. A necessidade de investimento, por exemplo, na área da saúde, não apenas com a construção do novo hospital que está em marcha, mas com a associação à construção do novo hospital de uma escola de saúde que garanta a possibilidade de formação também na área da medicina. Todas essas medidas vão muito para lá da capacidade de resposta que o PRR tem e, portanto, o PRR não pode ser, de facto, o alfa e o ômega. E eu diria até que vão precisar de muitas vezes mais de orçamento de verbas de investimento do orçamento do Estado do que propriamente de verbas do PRR. Eu julgo que verdadeiramente aquilo que é preciso é que esses objetivos e essas opções que temos que fazer para garantir o nosso desenvolvimento futuro não fiquem comprometidos ou condicionados por uma resposta mais de curto prazo que eventualmente acabe por ser adiantada em função das possibilidades que o PRR permite. Muito bem, temos de avançar para os próximos temas. Não sei se ainda querem dizer alguma coisa sobre o assunto ou se podemos avançar. Haveria imenso por dizer, não é? Mas de qualquer modo, respeito obviamente as opiniões do João Oliveira, mas acho que ele são algo paradoxais, porque são antagónicas. Porque ele diz que quer uma coisa, mas ao mesmo tempo diz que quer manter tudo como está. Ora, isso não é impossível. O desenvolvimento, a refixação de populações, a criação de novos empregos, obviamente não podem ser os velhos empregos, nem a velha lógica que conhecemos. Quando falamos na transição digital, o digital não quer dizer que provoque menos empregos no interior, até provavelmente provocará mais, porque permitirá que pessoas tenham qualidade de vida e vivam muito diferente nos centros urbanos, fazendo as mesmas coisas que hoje fazem nos centros urbanos, como aliás este confinamento, em alguns aspectos, veio a revelar. Portanto, isso, o digital e o combate às alterações climáticas não são incompatíveis com o desenvolvimento, com a criação de emprego. Implicam um novo modelo... Mas deixe-me lá perguntar-lhe uma coisa. Mas consegue ver o futuro do Alentejo sem produção agrícola, sem produção agropecuária, sem produção industrial? Meu caro amigo, que você está a perguntá-lo, não é? Porque é evidente que a transição digital não e até permita-me modéstia a responsabilidade que tenho alguns investimentos estruturantes nesse sentido. A capacidade produtiva do Alentejo, que pode ser mais facilmente aproveitável, com vantagem na comparação com outras regiões, é aquela que resulta das condições materiais que nós temos. E não se faz agricultura com o digital, não se fazem crescer. Aí é que é o seu engano. Não se fazem crescer searas atrás de um computador. Ouça, há muito mais no digital na agricultura hoje do que o senhor imagina. Hoje em dia é possível saber para cada planta a necessidade de água e dosiá-la através de programas informáticos. Ouça, a alimentação dos animais, os nutrientes para cada animal individualmente considerado e a ração necessária. Hoje, o digital, tem hoje na agricultura... Mas isso só não encaixa é no conceito dos empregos verdes que estão por trás desta estratégia da transição energética. Da transição energética da União Europeia. Porque a concepção dos empregos verdes implica, por exemplo, a redução da atividade da produção agropecuária a nível assustador. Não diga isso. Uma falsa dicotomia implica a alteração de alguns modos de produção, mas pelo contrário, ou seja, a humanidade vai necessitar o planeta vai ter de duplicar a produção de alimentos para o aumento exponencial da população à escala global. Portanto, esse lirismo à volta da atividade agrícola, eu tenho ouvido defender certas posições, que são posições absolutamente ridículas e irresponsáveis, não é? Esquecendo-se do princípio básico de que cada ser humano necessita de um conjunto diário de calorias
que se não for através da atividade agrícola e pecuária, morreríamos todos de fome. Portanto, essa é... Agora, o que temos é ser mais eficiente. Por isso é que eu estou a sublinhar a contradição, Mas não existe contradição entre essas necessidades humanas e necessidades produtivas da nossa região e a concepção dos empregos digitais e dos empregos verdes que está aí por trás desta lógica da transição digital, que nem encaixa uma coisa com a outra. Não vamos aqui terminar o tema. Do meu ponto de vista, naquilo em que você diz que há contradição, do meu ponto de vista não existe contradição nenhuma. Existe, pelo contrário, uma enorme complementaridade. Mas, enfim, poderemos... Muito bem, temos de terminar porque temos 20 minutos de programa pela frente e ainda temos 2 temas. 10 minutos para cada um. Vamos primeiro ao tema do Capolas Santos. Quero falar sobre a presidência portuguesa do Conselho Europeu. Porque é que traz o tema? É sempre, enfim, é um aspecto importante da atualidade, não é? A presidência portuguesa do Conselho Europeu. Sem dúvida, em primeiro lugar, porque acho que é um facto relevante e, por outro lado, porque é uma matéria que acompanho com algum detalhe da minha atividade parlamentar e porque acho que é um facto que merece ser realçado. Enfim, como sabe, cada um dos 27 Estados-membros dispõe de forma rotativa de um período de presidência do Conselho durante cerca de 6 meses. O que com 27 Estados-membros agora acontece cerca de cada 13 anos e meio, portanto não é algo que ocorra todos os dias. Nós vamos na nossa 4ª presidência e, do modo geral, todas as outras, enfim, deixar o país bem visto na União Europeia e estou certo que esta assim será também. Ainda que, obviamente, quando se fala na presidência, muitas vezes pensa-se que o Estado-membro que durante 6 meses assume a presidência do Conselho é o quero, posse e mando na Comissão. Não é assim, uma vez que no edifício institucional da União Europeia existem competências repartidas, por exemplo, o monopólio da iniciativa legislativa compete à Comissão, portanto, nenhuma presidência, nem nenhum Conselho de Ministros pode ter a iniciativa de apresentar propostas na legislação europeia, mas, por outro lado, o Conselho e o Parlamento Europeu têm o monopólio da decisão, o que não é também irrelevante, isto é, não podemos comandar as iniciativas, mas temos um papel muito relevante no que diz respeito à decisão das iniciativas que a Comissão coloca sobre a mesa. E o facto de trazer este tema aqui reside no facto de passaram praticamente 3 meses, portanto, os 6 meses na política é um período muitíssimo curto. Aliás, os mandatos de 4 anos, mandatos parlamentares ou mandatos governativos ou mandatos autárquicos, são sempre exíguos, porque na política, a política é muito célere e a capacidade de realização está condicionada a muitas questões de natureza prática, muitas vezes tornam esse tempo político curto. Mas para lhe dizer que Portugal tem orientado um conjunto de decisões relevantes. Ainda há poucos dias foi decidido algo que estava bloqueado há muitos meses, que é, do meu ponto de vista, muito importante, que é o lançamento da Conferência sobre o Futuro da Europa, porque neste momento temos de repensar que União Europeia queremos para o futuro, aproveitar este momento que marca de alguma forma, com as decisões de julho do ano passado, um renascimento do espírito europeu e, portanto, a Comissão propôs, entretanto, um conjunto de antagonismos bloqueou e a presidência portuguesa finalmente desbloqueou o lançamento dessa conferência, que tudo indica terá início no dia 9 de maio, que é o Dia da Europa, e que durante um ano, inicialmente estavam previstos 2, mas que durante um ano se procurará, com o envolvimento dos cidadãos, dos parlamentos nacionais, das organizações da sociedade, do Parlamento Europeu, da Comissão, do Conselho, lançar as bases do edifício e daquilo que deve ser a União Europeia que perspectivamos para o futuro, e penso por isso que esta decisão de avançar decididamente com esta iniciativa e que se ficou muito a dever ao papel de Portugal, deve ser realçado no momento em que precisamente atingimos praticamente o meio termo da nossa 4ª presidência do Conselho. João Oliveira. Muito rapidamente, eu queria dizer o seguinte: circunstâncias em que nós estamos e circunstâncias que foram criadas pela pandemia acrescentaram de facto uma carga, um peso muito significativo ao conjunto de decisões e de opções que têm que ser feitas com alguma rapidez e eu diria até em alguns casos até com caráter de urgência.
mas que condicionarão durante muito tempo a nossa vida e o nosso futuro. Esta situação da epidemia veio trazer à evidência algumas verdades indesmentíveis que neste momento, infelizmente, se revelaram com uma dureza de punhos, não é? Por exemplo, a importância do Serviço Nacional de Saúde, dos Serviços Nacionais de Saúde, diria eu, um pouco por toda a Europa, a importância de haver serviços de saúde públicos capazes de dar resposta ao problema da epidemia em toda a sua dimensão e simultaneamente não perdendo o pé às outras necessidades de cuidados de saúde que os utentes têm. A necessidade de encontrar soluções de defesa dos direitos dos trabalhadores, particularmente em períodos mais vulneráveis como este que estamos a atravessar, em que, períodos mais difíceis como este que estamos a atravessar, em que os trabalhadores se tornam um dos elementos mais vulneráveis da equação, e em que o risco de verem abatidas sobre as suas vidas as consequências do ponto de vista económico, com desemprego, com perdas de rendimentos, com a pobreza generalizada, são riscos absolutamente incontornáveis e que têm que ter uma resposta do ponto de vista das responsabilidades do Estado e da intervenção do Estado na resposta a estas dificuldades. As questões que têm que ver com o apoio à economia e com a intervenção direta do Estado na economia para suportar as consequências dramáticas que em algumas circunstâncias podem resultar, se isso não acontecer, das medidas que foram decididas um pouco por todo o lado no combate à epidemia, porque naturalmente os problemas com os riscos de falência de milhares de micro, pequenas e médias empresas não são um risco exclusivo de Portugal. Todos os países que têm neste momento situações próximas daquilo que se designa por confinamento estão a enfrentar exatamente a mesma circunstância. Uns mais atingidos, que têm economias mais viradas para o exterior, nomeadamente para áreas como o turismo e outras atividades relacionadas com essas, e portanto mais expostos, mais sujeitos a esses riscos, outros por outros motivos, nomeadamente para a paragem geral das atividades económicas, que naturalmente faz interromper cadeias de produção e de circulação de bens, de mercadorias e serviços. E, portanto, as realidades que esta pandemia veio trazer como incontornáveis e como problemas a considerar na resposta que é preciso dar sob pena da situação económica e social se agudizar a um ponto insustentável, são realidades que em muitas circunstâncias contrastam com opções que em alguns casos foram sendo feitas de forma diametralmente antagónica com estas, não é? As lógicas de privatização de empresas estratégicas, de desmantelamento de serviços públicos, das ditas externalizações de serviços na administração pública, que foram lógicas que já praticamente desde 2000 foram sendo impressas com um ritmo, uma velocidade mais significativa a partir da União Europeia, neste momento confrontam-se com esta circunstância absolutamente, de uma realidade completamente antagónica a esse percurso que vinha sendo feito. E eu diria que a presidência portuguesa tem uma responsabilidade muito grande às suas costas na identificação dos critérios, das opções que têm que ser considerados para que a resposta que é preciso dar ao conjunto de problemas, que é um conjunto de problemas comum a todos os países que integram a União Europeia, eu julgo que não vale a pena também iludirmos esse aspecto. Há por vezes a tentação de nos martirizarmos como se fôssemos um patinho feio, mas neste momento os problemas são problemas que têm esse denominador comum por todos os países que integram a União Europeia e um pouco por todo o mundo, em função das medidas que foram sendo tomadas para combater a epidemia, que não são diferentes praticamente em lado nenhum. E, portanto, a grande responsabilidade que a presidência europeia tem à frente é, de facto, a de apontar um caminho que não seja de nivelamento dos direitos sociais na lógica do retrocesso das condições de vida e de trabalho, que seja pelo contrário, numa lógica de proteção dos direitos dos trabalhadores e de uma perspectiva de progresso e desenvolvimento com mais justiça social, com combate à pobreza, com melhoria na distribuição do rendimento. Uma responsabilidade de apontar opções, por exemplo, em relação às questões relacionadas com o investimento público, que tivemos também a abordar no ponto anterior, que não sejam de encolhimento do investimento público, mas que sejam de verdadeiro reforço e de assunção por parte do Estado do papel decisivo que tem, seja em setores estratégicos, seja em serviços públicos, que tem uma importância absolutamente vital, e eu diria que isso é um conjunto, é um caderno de encargos, que é um caderno de encargos de facto muito significativo, que talvez não fosse expectável quando se começou a pensar na presidência
da União Europeia aqui há um ano e meio ou 2 anos, em função das perspectivas que havia dela acontecer nesta altura, mas que praticamente desde 2020 que são incontornáveis, né? E, portanto, eu diria que não sendo propriamente uma surpresa, não deixam de ser uma grande responsabilidade e esperemos que essa responsabilidade seja correspondida com uma intervenção por parte do governo português em representação de Portugal à frente da União Europeia, que seja coincidente com esses objetivos. Porque aquilo que nós vamos vendo à volta é exatamente o oposto. Aquilo que nós vamos vendo à volta são tentativas de aproveitamento da crise sanitária, precisamente para que, do ponto de vista económico e social, o percurso seja do retrocesso. E às vezes vindo até das vozes mais insuspeitas. Eu ouvi ainda há uns tempos uma proposta de criação de um imposto sobre os rendimentos de quem não perdeu o salário, não perdeu o rendimento, que é uma coisa que começou a recuperação das ideias da Troika, ainda que quem o protagonizou não tenha propriamente essa familiaridade política. E, portanto, eu diria que isso devem ser sinais de alarme para percebermos verdadeiramente os riscos que temos aí em cima da mesa. Espero que o governo português faça as opções contrárias a essas e espero que assuma uma intervenção do ponto de vista da presença da União Europeia contrária a essas tentações que por aí vão pululando. Muito bem, fica registado. Podemos avançar para o tema do João Oliveira. E registro com satisfação que, portanto, de alguma forma, concordo com a grande parte daquilo que foi esta declaração do deputado João Oliveira, e acho que Portugal tem sido essa voz e tem afirmado essa atitude e não tem sido menos credibilizado por isso, muito, muito pelo contrário. Muito bem, vamos para o tema do João Oliveira, para terminarmos então o programa. João Oliveira quer falar sobre a vacinação, o processo de vacinação em Portugal contra a Covid-19, não é? Sim, o processo de vacinação e em particular sobre um problema que é um problema de facto enorme que se está a colocar em relação à vacinação, que é o problema da falta de vacinas. Portanto, aliás, deixe-me talvez dar aqui E agora agravado com a suspensão da AstraZeneca, não é? Pronto, são várias coisas a contribuir no mesmo sentido, mas há aqui um aspecto que eu acho que é absolutamente essencial nós sublinharmos, porque a questão da vacinação é de facto a questão prioritária a todos os níveis, quer do ponto de vista imediato da resposta que precisamos dar ao problema sanitário, portanto no combate à epidemia, a vacinação é do ponto de vista imediato uma das principais medidas que temos ao nosso alcance para debelar o problema sanitário, mas até a prazo, a verdadeira solução para o problema da epidemia está na vacinação. Independentemente de todas as medidas de prevenção sanitária e de segurança sanitária podem ser tomadas, de higiene e de etiqueta social e de etiqueta respiratória e de distanciamento social e etiqueta respiratória, tudo isso, mas a vacinação é o elemento essencial no combate a prazo à epidemia. Ora, aquilo que nós estamos a verificar é, um pouco por toda a Europa, uma situação de comprometimento dos planos de vacinação que foram definidos e em Portugal de forma dramática. Não é? Aliás, o facto de Portugal estar dependente sobretudo das vacinas que foram adquiridas à AstraZeneca torna esta suspensão da vacinação com essa vacina um elemento ainda mais preocupante. O que é que isto exige? Bem, exige que sejam tomadas medidas rápidas e consequentes que permitam ultrapassar este problema. Aliás, a Assembleia da República tem já um debate agendado de uma iniciativa do PCP para o próximo dia 8 de abril, em que vamos discutir precisamente estas soluções. Eu diria que há 3 grandes soluções a considerar em relação a esta questão da vacina. Uma, diversificação da aquisição de vacinas. Nós temos que nos libertar dos contratos que foram feitos pela União Europeia, que limitam apenas às vacinas produzidas por farmacêuticas europeias e norte-americanas a vacinação. Aliás, havia um exemplo que era dado há pouco tempo, a Sérvia, que neste momento que está a utilizar não só as vacinas que nós utilizamos da AstraZeneca, da Pfizer e da Moderna, está a utilizar também uma vacina chinesa e uma vacina russa, a vacina da Sinopharm e a da Sputnik, que neste momento permitem que, enquanto em Portugal o nível de vacinação vai nos 8,02% de primeira dose de vacinas, na Sérvia é 17,64%, ou seja, o dobro daquilo que existe em Portugal. Outros países já começaram a tratar
de comprar vacinas fora deste quadro. Ainda recentemente era noticiado que a Rússia começou a acordar a produção da sua vacina com a Itália, a Espanha, a França e a Alemanha. E, portanto, a diversificação da aquisição de vacinas é absolutamente essencial neste momento para garantirmos os objetivos que estão definidos no plano de vacinação, para garantir que até ao verão temos um número de portugueses vacinados suficiente para podermos encarar o verão com mais tranquilidade. Segunda questão que é absolutamente essencial, encontrar a solução para pôr o país a produzir vacinas. Nós temos capacidade instalada e temos capacidade instalada que pode ser aproveitada nesse sentido e temos que criar condições para que Portugal possa produzir vacinas. E isso pode ser feito por duas formas. Uma é acordar com as farmacêuticas que têm as patentes das vacinas, a sua produção em Portugal, para que também desse ponto de vista, havendo mais centros de produção, a capacidade de produção de vacinas para satisfazer os contratos que foram celebrados possa ser efetivamente assegurada, ou, e esse é o terceiro aspecto que eu sublinhava, a necessidade de suspensão ou de cancelamento das patentes das vacinas. Se as farmacêuticas que foram financiadas pelos Estados, que receberam dinheiro público para fazer a investigação e para produzirem a vacina, agora se recusam a adotar medidas para que as vacinas estejam de facto disponíveis, eu julgo que os Estados devem soberanamente decidir a suspensão ou o cancelamento das patentes das vacinas e de começar a sua produção como bem comum que ele tem que ser considerado. Aliás, eu diria que este aspecto pode ser talvez o de último recurso, porque ele naturalmente é uma solução, esta naturalmente é uma solução de conflito e como solução de conflito tem que ser ponderada com todas as consequências que tem, e eu diria que pode ser a solução de último recurso, porque com as vacinas que estão a ser produzidos, ainda recentemente a Índia conseguiu validar na OMS também uma vacina, portanto a China tem 2 vacinas validadas, a Rússia tem mais uma vacina validada, há um conjunto muito significativo hoje de vacinas que estão neste momento certificadas, que podem ser produzidas, e eu julgo que desse ponto de vista tem que se colocar as fichas prioritárias na questão da diversificação da aquisição das vacinas e na capacidade de produção em Portugal das vacinas que necessitamos. Não sendo isso possível, ou sendo levantados esses entraves, eu julgo que tem que se tomar as decisões relativamente à suspensão ou ao cancelamento das patentes industriais para que isso possa acontecer. Deputado Capolas Santos, Portugal deve comprar vacinas da Rússia e da China? Qual é a sua opinião? Vamos ver, esta questão tem de ser tratada com muita ponderação e com muita inteligência e nunca pode ser tratada na base do salve-se quem puder, que é aquilo que começamos a verificar relativamente a alguns países. Obviamente que aquilo que o João Oliveira disse é correto, quer dizer, a grande solução do problema da pandemia é conseguirmos vacinar as populações e vaciná-las à escala global, não é vaciná-las em Portugal, na Europa, ou na Ásia, ou na África, ou na América, portanto, tem de haver a vacinação à escala global. Felizmente, nos locais onde é mais difícil o acesso das vacinas, que é, obviamente, nos países mais pobres, a sua estrutura demográfica tem-nos poupado, uma vez que países africanos, asiáticos, a estrutura da população é muito diferente da população europeia, uma vez que se trata de uma população eminentemente jovem, que felizmente tem vindo a ficar mais ou menos imune à doença. Se assim não fosse, teríamos certamente uma catástrofe impressionante. Esta distribuição e o acesso às vacinas é obviamente desigual. É obviamente desigual porque os países ricos acabam, e nesse grupo incluímos a nós próprios, enquanto Estados-membros da União Europeia. Eu pergunto-nos o que é que seria de nós se não estivéssemos na União Europeia. Provavelmente não teríamos recebido a 10ª parte ou não teríamos recebido nenhumas vacinas, mesmo com as limitações que decorrem do facto de ser impossível à indústria mundial, europeia e mundial de vacinas, dar uma resposta imediata para responder a uma procura que é equivalente à população mundial. Portanto, todos nós sabíamos que nos primeiros tempos a capacidade de produção ia ser muito inferior às necessidades, como aliás aconteceu no início da pandemia com a questão das máscaras. Lembram-se que ao princípio não havia máscaras para ninguém, nem sequer nos hospitais e nos centros de saúde elas existiam,
Infelizmente, o mercado respondeu e hoje há máscaras para todos os gostos e de todos os feitios. É isso que seguramente acontecerá com as vacinas daqui a uns meses, a partir do momento em que a população vai sendo vacinada. Agora, o que defende é a utilização das vacinas russa e chinesa, das vacinas russas e chinesas, tem de ser por acordo europeu, tem de ser a Europa a aprovar essa... Não, aquilo que eu sei... Não me recordava. Aquilo que eu sei sobre a matéria... Deve ser uma decisão conjunta dos países europeus. Na União Europeia são ministradas as vacinas que são reconhecidas pela Autoridade Europeia, pela Agência Europeia da Saúde, que ainda não validou nem a vacina russa, nem a vacina chinesa, porque provavelmente não lhes foram sequer apresentadas para reconhecimento. Mas eu também me causa-me estranheza quando se diz, mas os chineses e os russos, não sei como é que eles resolvem o problema, quando uma grande parte da população russa e da população chinesa estão por vacinar. Também não percebo como é que a Rússia e a China se transformou, ou se pode vir a transformar no grande fornecedor de vacinas para todos, quando não consegue vacinar também a sua própria população. Mas, naturalmente, que não pode haver nenhum preconceito, ou por ideológico, ou geográfico. Naturalmente, se houver provas e se houver o reconhecimento de que as vacinas são eficazes, naturalmente que se deve estabelecer contactos para que todas elas possam ser ministradas, porque muitas vezes também se usam as vacinas também como armas políticas, não é? Não é por acaso que quem primeiro utilizou a vacina chinesa ou a vacina russa, que quero dizer, sem estar reconhecida na Europa, foi a Hungria. Nada destas coisas, como nós sabemos, acontecem por acaso. Mas, estando perante um problema de saúde, eu estou de acordo que é necessário multiplicar a capacidade de produção e, naturalmente, que essa multiplicação tem de pressupor ou a autorização de quem tem as patentes ou, num caso limite, como o João Oliveira disse e com o qual eu também não discordo, de abrir as patentes, sendo que, na minha opinião, essa era uma matéria que devia ser tratada ao nível das Nações Unidas e através da OMS, porque não faz sentido estar a libertar patentes na Europa e não o fazer na América, ou não o fazer na Rússia, ou não o fazer na China. Eu acho que perante uma pandemia mundial se deveriam, obviamente, libertar as patentes por forma a que, devidamente autorizadas, elas pudessem ser produzidas onde houvesse condições e onde houvesse possibilidade de o fazer. Agora, repito, esta questão é fundamental. Infelizmente, fomos agora confrontados com um percalço cujas consequências ainda não são claramente visíveis, que é a questão das dúvidas que se suscitaram agora com a vacina da AstraZeneca. Estão 17 milhões de pessoas vacinadas, a maioria delas com a primeira dose da vacina. Levantaram-se agora algumas dúvidas que podem induzir alguma preocupação ou até pânico na população e é necessário que sobre esta matéria, portanto, a comunidade científica rapidamente se pronuncie, porque é um fator de uma enorme preocupação e que provoca uma enorme desestabilização e com consequências em Portugal, de facto, uma grande parte das vacinas que estão encomendadas para o nosso país tem esta origem. Muito bem, chegamos ao fim do programa. Quero agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade para esta hora de debate político. Foi a Praça da República com os deputados eleitos por Évora. Regressamos em abril. Boa tarde.